Bom, pessoal, a aula está sendo gravada a partir de agora, tá? Advertência de sempre, né? A imagem de vocês cuidam dela aí. Se permanecer online ou permanecer exibindo a sua webcam, isso equivale à autorização para o uso da imagem, tá bom? Vamos lá com o início da aula de hoje. A gente está falando agora de direitos reais sobre coisas alheias, sobre coisas das outras pessoas. Na aula passada a gente já falou de alguns, né? E hoje a gente vai continuar nesta pegada. Então vamos falar agora do usufruto. Todo mundo já ouviu falar de usufruto? E sim, é usufruto, tudo junto com o não é usufrutos, embora, né, a origem da palavra usufruto vem do uso e da fruição sobre a coisa, ou seja, de usar a coisa e gozar dos frutos, tá? É um direito real sobre a coisa do outro, é um direito temporário, ok? Que tende a terminar, ou seja, não goza de perpetuidade. Ah, professor, mas e se for vitalício? Sim, se for vitalício ele vai durar até o fim da vida do usufrutuário, mas não se transmite aos seus herdeiros. E assegura ao seu titular o poder de usar a coisa, de utilizar a coisa do outro e gozar de seus frutos, ou seja, e dela fruir, erga omnes, ou seja, contra todas as outras pessoas, opondo esse direito de usar e fruir da coisa contra qualquer outra pessoa do globo terrestre. É um direito temporário que não se prolonga além da vida do usufrutuário, ou seja, por mais longo que seja o usufruto, que seja vitalício, né, destinado a durar toda a vida do usufrutuário, ele não se prolonga além disso, ok? Então, é um direito que sempre vai ter na sua Constituição um termo resolutivo, certo? Esse termo resolutivo é a morte do beneficiário ou do usufrutuário, ok? Se fosse perpétuo, seria uma propriedade inalienável para o usufrutuário. E não se trata disso, ok? Bom, além disso, você pode acrescentar a intransmissibilidade em relação às características do usufruto. Além de você não poder vender, alienar o usufruto para outra pessoa, você também não pode transmiti-lo por herança aos seus herdeiros. O que significa que o usufruto é intransmissivo inter vivos e intransmissivo causa mortes. Ok? Quem gostaria de ler esses primeiros dois quadradinhos aí, o de baixo, que é o 1390, e os da direita, 1391 e 1392. Os demais já vão preparando o microfone aí, porque depois vai participar da aula. E aí não vão ter essa demora para decidir quem vai participar, não. Pode participar várias vezes, não tem problema, tá? Tatiana já está falando que hoje ela não vai poder, ó. Quando a Tatiana não pode, a gente tem um desfalque, né? Nosso atacante lá, camisa 10, que mais participa, quase, não tá machucada hoje. Então nós vamos precisar de um substituto à altura. Vamos lá. Quem pode me ajudar? Gente, se eu ficar dependendo de vocês, meu Deus, a aula não rende.
Vamos lá. 1390. O usufruto pode recair em um ou mais bens, móveis ou imóveis, ou em um patrimônio inteiro, ou parte deste, abrangendo-lhe no todo ou em parte, frutos e utilidades. Primeiro, pode cair em um ou mais bens. Segundo, podem ser bens móveis ou bens imóveis. Terceiro, pode ser sobre um patrimônio inteiro e abrangendo, ou parte do patrimônio, abrangendo frutos e utilidades. O que significa que você não está limitado ao usufruto de bens imóveis, não está limitado ao usufruto de um único bem. Você pode permitir o usufruto de mais de um bem. O usufruto de imóveis, quando não resulte de uso capião, constituir-se-á mediante registro no cartório de registro de imóveis, certo? Precisa ser registrado. Por que precisa ser registrado? Porque precisa ser respeitado. Tá? Então, considerando você que é necessário se respeitar um direito real do usufrutuário de usar e gozar do bem, tá? Por exemplo, enquanto este viver, você tem que registrar isso, para que quem quer que adquira este bem saiba que pesa sobre este bem um usufruto, que é um direito de outra pessoa usar e gozar do bem enquanto viver ou durante tanto tempo, certo? O que significa que você não vai poder dispor de alguns dos poderes inerentes à propriedade imediatamente. A pessoa que é o nuproprietário, ou seja, que a propriedade pelada, nua, de determinados direitos, que é o de usar e gozar, ele fica privado, durante o tempo de usufruto, de usar e gozar, ou seja, usar e fruir do próprio bem. Isso é transferido para o usufrutuário. De forma que, se você vender esse bem para outra pessoa, essa pessoa precisa saber que, enquanto pender sobre este bem o usufruto, ele não poderá utilizar esse bem em sua plenitude. O que faz com que ele precise ter ciência disso. Por isso, o usufruto sobre imóveis deve ser registrado em seu respectivo cartório de registro. 1392, salvo disposição em contrário, o usufruto se estende aos acessórios da coisa e seus acrescidos, tá? Lembrando vocês que acessórios e acrescidos são aqueles bens que aderem à coisa, tá? Que existem em função da coisa. Por exemplo, árvores, melhoramentos. Tá? Acrescidos são aqueles que aderem posteriormente, tá? Mas que advêm da coisa, como frutos, etc. Ok? Se entre os acessórios e acrescidos houver coisas consumíveis, terá o usufrutuário o dever de restituir, fim do usufruto, as que ainda houver, e das outras, o equivalente em gênero, quantidade ou qualidade, ou não sendo possível o seu valor estimado ao tempo da restituição. O que significa que aqueles frutos que não forem consumidos durante o tempo do usufruto, eles precisam ser restituídos ao dono. Ok? Se há no prédio em que recai o usufruto florestas ou recursos minerais, devem o dono e o usufrutuário prefixar-lhe a extensão do gozo e a maneira de exploração. Porque usar e fruir da coisa significa que a pessoa vai não só usar, mas vai usar dos benefícios que a coisa oferece. E como isso vai ser utilizado, havendo recursos minerais e florestas, ou vai poder cortar árvore, ou vai poder explorar jazidas, certo? Então, isso vai ser prefixado no termo de constituição do usufruto. A gente entende que frutos naturais, aqueles frutos que são renováveis, por exemplo, as mangas que derem no pé de manga, as jabuticabas que nascerem, isso vão ser consumidas. Porque, afinal de contas, ele está usando e fruindo da coisa. Agora, havendo jazidas, bens não renováveis,
Como que vai se dar essa exploração? Vai ser permitido? Isso vai ser definido no termo do usufruto. Se o usufruto recai sobre uma universalidade ou cota-parte de bens, por exemplo, um patrimônio, tá? Uma herança ou um quinhão hereditário, o usufrutuário tem direito à parte do tesouro achado por outrem e ao preço pago pelo vizinho do prédio usufruído para obter meação em parede, cerca, muro, vala ou valado. Lembrem que lá no direito das vizinhanças, né? O proprietário tem direito de cobrar do seu vizinho metade do valor da parede construída quando ela é feita na divisória dos bens. Observe, se é o usufrutuário que está construindo essa parede, ele tem o direito de obter metade desse valor para si. Se é ele que está construindo, ele tem direito de obter para si. Ok? O que seria quase usufruto? Seria uma modalidade diferente de usufruto, tá? E a gente vai entender o que seria esse quase usufruto a partir de agora, tá? O usufruto ele pode recair numa coisa móvel, numa coisa imóvel, num patrimônio ou num direito. Se caiu imóvel, não tem mais nenhuma observação, senão aquela que a gente fez no artigo lido no slide anterior, né? Tem que fazer o registro, a transcrição no registro imobiliário. Agora, quanto aos móveis, para você pensar em usufruto, ou seja, para pensar numa coisa que é minha e que eu vou emprestar para que dela use por determinado tempo para Tainara, essa coisa não deve ser fungível, nem deve ser consumível. Porque se fungível, não se trata de usufruto, certo? Trata-se de mútuo. Segundo, se é consumível, também não se trata de usufruto, trata-se de mútuo, ok? Então, o usufruto, ele deve conservar a substância da coisa, usando e fruindo da mesma, ou seja, usando a coisa para si e obtendo os benefícios que ela puder ofertar, render, e depois me devolver a coisa do jeito que ela estava. Ah, professor, eu não consigo imaginar um usufruto sobre um bem imóvel. Vamos pensar então. Eu tenho aqui um trailer de comida árabe, tá? Imagine vocês que esse trailer de comida árabe ele produz bastante coisa, tem uma clientela tal, as pessoas vão até o lugar. Aí eu viro para a Tatiane e falo assim, Tatiane, eu estou precisando de tirar um descanso, vou viajar aí pela Europa durante 6 meses. Você não quer ficar com esse trailer, não? Recebendo aí, você trabalha, eu te dou as receitas, você vai ter que cumprir as receitas, né? Porque, afinal de contas, o público gosta das minhas receitas. Você faz as receitas, vende e fica com dinheiro para você durante esses 6 meses. É como se fosse um arrendamento nesse caso, mas como eu estou emprestando, dando o usufruto de um bem imóvel, tudo que o bem render é da Tatiane e tudo o que ela fizer usando o bem é dela também. Agora, imagine você que a Tatiane, em vez de explorar esse bem com comida árabe, ela deseja fazer outra coisa. Por exemplo, alugar esse bem para terceiros. Ela poderia, porque eu estou permitindo que ela fique com o bem em usufruto. Tudo que o bem render para ela, em termos de frutos, é dela. E tudo que ela puder fazer com o bem sem tirar desse bem a substância, ou seja, sem destruir o bem, ela também pode. Vamos supor que ela queira usar o bem para vender flores em vez de vender comida árabe, ela também pode. Afinal de contas, eu estou deixando o bem para ela em usufruto. Ela vai usar e gozar do bem. Entendido? Ah, professor, então pode ser móveis? Pode.
Só que tem que ser um bem infungível, um bem individualizado, que não pode ser substituído por outro de mesma quantidade, né, e gênero, e um bem não consumível, porque se for consumível e for fungível, aí trata-se de mútuo e não de usufruto, ok? Pode dar um exemplo, Léo? Oi? Você pode dar um exemplo? Pode, fica à vontade, fico feliz. Não, eu estou pedindo para você dar um exemplo de Ah, mas eu bem acabei de dar infungível nesse um. caso aí. Eu acabei de dar um do trailer lá. Ah, verdade, desculpa. Tamo junto, fica tranquila. Que bom. Tá certo, então? Então eu posso, tá? Vamos supor que seja, sei lá, alguma coisa que renda dinheiro, né? Alguma coisa que para vocês frutifique. Por que eu estou falando de alguma coisa que frutifique? Porque é usar e fruir. Mas pode ser uma motocicleta normal. Ah, eu tenho uma moto aqui. Ô, Tatiliane, eu vou te emprestar essa moto durante tanto tempo. Ah, mas não é comodato? Não, porque comodato é só para transferir a possibilidade de usar a coisa. E você vai poder, além de usar, fruir. Ou seja, você pode explorar comercialmente a coisa. É diferente. No comodato, eu empresto uma casa para você usar. No usufruto, eu transfiro a você a possibilidade de usar a coisa e fruir da mesma. Ok? Vamos lá. Porém, existe uma modalidade prevista pela doutrina de usufruto que é chamada de quase usufruto ou usufruto impróprio, que seria sobre o valor da coisa dada em usufruto. Olha só, não é usufruto, é admitido pela doutrina como quase usufruto, tá? Nesse caso, o usufrutuário tornar-se-ia proprietário da coisa, obrigando-se a restituir ao final do contrato o equivalente da coisa em mercadorias novas, em coisas novas, ou em dinheiro. Então, observem, eu estou transferindo para você coisas móveis, fungíveis ou consumíveis que você vai usar e vai consumir, e ao final você vai me restituir o valor destas coisas em dinheiro ou coisas semelhantes novas, tá? Então, nesse caso, não é usufruto, porém, a doutrina chama de quase usufruto, mas é mais assemelhado à natureza jurídica, é mais semelhante ao mútuo, tá? Tudo bem? Bom, cuidado aí para não bater o carro, viu, pastor? Vamos lá. Nós estamos aqui, então, agora nos direitos do usufrutuário. Alguém deseja ler? Tem 5 segundos para se manifestar. Eu leio. Por favor. Obrigado, Thalia. Artigo 1394. O usufrutuário tem direito à posse, uso, administração e percepção dos frutos. Pode continuar, porque eu acho que isso aí a gente já tinha entendido, né? Transfere-se a posse, o uso, a administração e os frutos, o uso dos frutos. Pode ir lá. Artigo 1395. Quando o usufruto recai em títulos de crédito, o usufrutuário tem direito a perceber os frutos e a cobrar as respectivas dívidas. Parágrafo único. Cobradas as dívidas, o usufrutuário aplicará, de imediato, a importância em títulos da mesma natureza ou em títulos da dívida pública federal com cláusula de atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos. Pausa aí para mim, Thalia, para eu explicar isso aqui. Então, vocês viram aí que tem uma nova modalidade de usufruto possível, que é o usufruto de títulos de crédito. Como assim, professor? Eu posso fazer usufruto de um título de crédito? Pode.
eu estabeleço que a Renata vai ser usufrutuária de um título de crédito, o qual eu sou beneficiário, do qual eu sou beneficiário. E aí eu transfiro a posse deste título para a Renata, para que a Renata faça gozo dos juros e dos rendimentos que esse título render, e, além disso, possa cobrá-lo quando do vencimento da dívida. Recebendo a dívida, a Renata passa a ser responsável por aplicar o proveito econômico do recebimento da dívida em títulos semelhantes que rendam a ela ou dividendos ou juros para que ela possa continuar fruindo, ou investir em títulos da dívida pública federal. Então, observe, quando se estabelece o usufruto de títulos de crédito, visa-se transferir a posse dos títulos e os direitos sobre os títulos para que, temporariamente, o usufrutuário faça gozo dos rendimentos que esse título oferece. Por exemplo, juros. Por exemplo, dividendos. Certo? Então, se eu transfiro o usufruto de ações, eu estou transferindo o direito de voto, né, que vai passar a ser do usufrutuário, e estou também transferindo o direito de perceber dividendos, receber os lucros das companhias, das sociedades anônimas. Ok? Então, eu estou transferindo para aquela pessoa o direito de usar e fruir. Ah, professor, mas e a propriedade? A propriedade continua comigo. E é o que eu chamo de nua propriedade, ou seja, eu sou o nu proprietário, porque eu tenho a propriedade, mas eu não posso exercer sobre ela os direitos de gozar e usar, ou seja, de usar para mim e receber os frutos enquanto pender sobre ela o usufruto. Eu posso defender essa propriedade, por exemplo, reivindicar? Posso reivindicar contra terceiros. Então, eu percebo que tem um terceiro que está turbando, está ameaçando meu direito de propriedade. Eu posso ir atrás desse terceiro, deixa eu voltar aqui que eu passei sem querer, eu posso ir atrás desse terceiro e, através de uma ação reivindicatória, pedir que seja protegida a minha propriedade e a posse do meu usufrutuário. Sim, posso. Eu mantenho a posse indireta sobre o bem, de forma que eu posso exercer até uma ação possessória contra terceiro, não contra o usufrutuário, porque a posse dele é melhor do que a minha. Todo mundo entendeu até aqui? (1396), Thalia. Artigo 1396. Salvo o direito adquirido por outrem, o usufrutuário faz os seus frutos naturais, pendentes ao começar o usufruto, sem encargo de pagar as despesas de produção. Parágrafo único. Os frutos naturais, pendentes ao tempo em que cessa o usufruto, pertencem ao dono, também sem compensação das despesas. Pausa aí um pouquinho para a gente explicar. Salvo direito adquirido por outrem, o usufrutuário faz seus os frutos naturais. Ou seja, a partir do momento que o usufrutuário entra no bem, os frutos que forem percebidos são seus. Quando ele sair do bem porque terminou o usufruto, os frutos pendentes pertencem à coisa, portanto, ao dono. De forma que ele não vai poder arrancar esses frutos pendentes antes do tempo de colheita. Ele só tem direito àqueles que forem colhidos antes do fim do usufruto em seu tempo. Ok? E tudo sem compensação de despesas. Nem o usufrutuário compensa o dono por ter entrado lá e colhido frutos sem plantar ou sem cultivar, e nem o dono compensa o usufrutuário por terem ficado frutos pendentes que ele não cultivou, mas que estão lá pendentes na época
que ele recuperar a posse do bem. Continua, Thalia, por favor. 1397. As crias dos animais pertencem ao usufrutuário, deduzidas quantas bastem para inteirar as cabeças de gado existentes ao começar o usufruto. Então, nasceu o gado, tá ok? Vocês têm que observar que gado morre. Ele não só cria, mas ele também morre. E se eu vou usar de uma fazenda que contém gado, por exemplo, se for gado de corte, ele é destinado a morrer. Ok? E como que vai ser possível eu devolver? Através do número de cabeças. Certo? Então, olha, observem. Eu peguei o bem com 300 cabeças de gado. Tá? Quando eu devolvo, existem 350, porque esses animais deram cria. As crias pertencem ao usufrutuário, deduzidas as que vão perfazer o número originário com o qual foi entregue o bem, que foram 300. Tá ok? Entendido? Se não há dúvidas, pode continuar, Thalia. 1398. Os frutos civis Civis. vencidos na data inicial do usufruto pertencem ao proprietário e ao usufrutuário os vencidos na data em que cessa o usufruto. Tá, então vamos lá. Os frutos civis vencidos na data inicial do usufruto. O que significa isso? Frutos civis, aluguéis, juros, etc. Que já tiver vencido quando começou o usufruto, pertence a quem estava com o bem antes, que é o dono. E aqueles vencidos na data que termina o usufruto, ou seja, hoje terminou o usufrutuário está devolvendo o bem, só que tem um aluguel vencido. Esse aluguel pertence ao usufrutuário. Só dali para frente que vai voltar a pertencer ao dono. Tá ok? 1399. O usufrutuário pode usufruir em pessoa ou mediante arrendamento o prédio, mas não mudar-lhe a destinação econômica sem expressa autorização do proprietário. Perfeito. Tá? Ele pode usar, pode alugar, mas não pode alterar a substância do bem, a não ser que o proprietário autorize. Ok? Pode continuar, Thalia, por favor. Você está lendo tão bem. E hoje a gente não está tendo uma fila, né? Artigo 1400. O usufrutuário, antes de assumir o usufruto, inventariará à sua custa os bens que receber, determinando o estado em que se acham e dará caução fidejussória ou real, se lhe exigir o dono, de velar-lhes pela conservação e entregá-los findo o usufruto. Parágrafo único. Não é obrigado a caução o doador que se reservar o usufruto da coisa doada. Então vamos lá. Primeiro, o usufrutuário, antes de assumir o usufruto, ele vai contar o que tem lá no bem, vai relacionar e vai saber, vai determinar em vistoria, em um laudo de vistoria, o estado que essas coisas acham. Caução é uma garantia. Garantia fidejussória é aquela que é assinada, fidejussória é baseada em fé. Tá? Então você vai ter garantia fidejussória, um exemplo de garantia fidejussória, fiança, por exemplo. Tá? Então qualquer tipo de garantia dada ou garantia real. O que seria garantia real? É um direito real de garantia estabelecido em coisa própria dele. Então, vamos supor, eu tenho uma casa e eu estabeleço sobre essa casa uma hipoteca que vai te garantir o recebimento dos itens que você está me dando em usufruto. Então, se eu não te devolver esses bens, você tem a minha casa para garantir o pagamento desses bens. Agora, se o dono
se a pessoa está reservando um usufruto para si mesma de uma coisa que ela está dando no proprietário, aí ele não tem que dar garantia de nada. Afinal de contas, aquilo foi doado, né? Como assim, professor? Imagine vocês um pai ou uma mãe que doam um imóvel para o seu filho e reservam para si um direito de usufruto. Vocês percebem aí que houve uma doação de pai para filho, tá? E os pais reservaram para si o direito de usufruto. O moleque não dá uma doida lá e botar os pais para fora de casa. Eles continuam tendo o direito de usar e gozar dos benefícios que o imóvel gera pelo resto da vida, tá? Um usufruto vitalício. Ô, pastor, só para você saber, tá? Sua câmera está ligada. Então, se você tiver aí que trocar de roupa ou que fazer alguma coisa que seja mais íntima, você, por favor, nos poupe desta visão. Tá ok? Viu? Cheguei em casa agora, não temos. Então tá, só para você saber, tá? Já pensou? Que coisa bela que seria? A gente estaria aqui privilegiados vendo uma cena. Não seria legal, não. Mas tudo bem. Vamos seguir adiante. Entenderam, pessoal, até aqui? Obviamente que o pai que doa uma casa para o seu filho não tem que dar garantia para o filho de nada. Certo? Afinal de contas, aquele donatário, aquele cara que está recebendo bem doação, ele não tem que exigir nada do doador. Ok? É tipo isso. Bom, quem quer ler aí essa lâmina aí para mim? Renata? Ah, não, pode ser, Heloísa. Depois a Renata lê, não tem problema não. Artigo 1401. O usufrutuário que não quiser ou não puder dar caução suficiente perderá o direito de administrar o usufruto. E, neste caso, os bens serão administrados pelo proprietário, que ficará obrigado, mediante caução, a entregar ao usufrutuário o rendimento deles, deduzidas as despesas de administração, entre as quais se incluirá a quantia fixada pelo juiz como remuneração do administrador. Imaginem vocês que o usufrutuário não tem dinheiro, não tem condição de dar uma garantia para o proprietário da conservação dos bens, certo? Aí, o que vai acontecer? Ele tem o direito de gozar dos bens, mas não tem como garantir que vai conservá-los. O que vai acontecer? Ele vai ser privado de administrar esses bens, quem vai administrar é o próprio proprietário, e esse proprietário vai entregar a ele os frutos civis ou naturais, ou quaisquer que sejam esses frutos da coisa, porque, afinal de contas, esses frutos pertencem ao usufrutuário no tempo do usufruto, deduzindo as despesas de administração, bem como a despesa fixada pelo juiz como sua remuneração, por estar administrando bem. E aí só o remanescente que vai ser passado para o usufrutuário. 1402, pode continuar, Heloísa. O usufrutuário não é obrigado a pagar as deteriorizações resultantes do exercício regular do usufruto. Imaginem vocês que eu dei uma casa em usufruto para minha mãe, tá? Beleza. Ela usou a casa normalmente, certo? Sem estragar nada, a casa está sendo usada, tá? E quando eu recebo a casa de volta, eu quero reclamar dela que o piso está meio fosco, por causa dos anos que foi utilizado ali, passando para lá e para cá, o piso foi arranhando aos pouquinhos e ficou fosco. Esse piso antigamente era brilhante, não é passível de cobrança, tá? O uso regular da coisa, sem exageros e sem nenhum ato que venha a danificar a coisa, com seu uso regular, não representa de forma alguma um dever de indenizar por parte do usufrutuário. 1403, por gentileza, Heloísa.
Incumbem ao usufrutuário, inciso 1, as despesas ordinárias de conservação dos bens no estado em que se recebeu, inciso 2, as prestações e os tributos devidos pela posse ou rendimento da coisa usufruída. Então, ele vai estar usando e fruindo da coisa, ele vai ter que pagar não só as despesas de conservação dessa coisa durante o tempo em que, né, se manter o usufruto, como também prestações e tributos relativos pela posse ou rendimento da coisa. Então, vamos supor que você deve lá IPVA, o usufruto é sobre um carro, vai ter que pagar o IPVA. IPTU, se usufruto é de um apartamento, vai ter que pagar o IPTU, tá bom? Pode continuar no 1404, por favor, Heloísa. Artigo 1404. Incumbem ao dono as reparações extraordinárias e as que não forem de custo módico, mas o usufrutuário lhe pagará os juros do capital despendido com as que forem necessárias à conservação ou aumentarem o rendimento da coisa usufruída. Parágrafo 1º. Não se consideram módicas as despesas superiores a 2/3 do líquido rendimento em um ano. Parágrafo 2º. Se o dono não fizer as reparações a que está obrigado e que são indispensáveis à conservação da coisa, o usufrutuário pode realizá-las cobrando daquele a importância despendida. Pausa aí para a gente explicar. Então, o dono tem que pagar. O que é o dono que tem que pagar? Reparações extraordinárias, aquelas que não são normais pelo uso da coisa. E as que não forem de custo módico. Custo módico é custo barato, tá? Mas o usufrutuário lhe pagará os juros do capital despendido com as que forem necessárias à conservação ou aumentarem o rendimento da coisa usufruída. Então, observem vocês, tá? Que se são necessários alguns reparos. Esses reparos são de baixo custo, o usufrutuário pode fazê-las. E se são de alto custo, cabe no proprietário fazê-las, tá? Além disso, despesas ordinárias do usufrutuário, despesas extraordinárias, não comuns, cabe ao dono. E se a despesa realizada pelo dono, ou seja, o reparo realizado pelo dono, aumenta o rendimento da coisa, tá? Ou era uma despesa de mera conservação, que era para ser feita pelo usufrutuário, mas foi realizada por ele, dono, o usufrutuário vai compensá-lo pagando juros pelo capital despendido com a coisa. Ok? Quer fazer alguma pergunta? Valor módico aí, o código cria um critério que seria 2/3 do valor que a coisa rende em um ano. Então, 2/3 dos aluguéis, 2/3 do valor de venda dos frutos, etc. Tá? Em um ano. Dúvida? Então, continua para nós, Heloísa. 1405. Se o usufruto recair num patrimônio ou parte deste, será o usufrutuário obrigado aos juros da dívida que onerar o patrimônio ou a parte dele. Observem vocês que o usufruto pode recair sobre um patrimônio, que é uma universalidade composta de ativo e passivo. Tá? O usufruto recaindo sobre um patrimônio, pode haver nesse patrimônio, além de créditos, além de valores positivos, valores negativos, dívidas. Tá? E o usufrutuário será obrigado a pagar os juros. Tá? Entendido? 1406. Sim. O usufrutuário é obrigado a dar ciência ao dono de qualquer lesão produzida contra a posse da coisa ou os direitos deste. Observem que é uma obrigação de fazer, dar ciência, tá?
Isso significa o seguinte, eu tenho que avisar para o dono qualquer coisa que acontecer com o bem. A lesão produzida contra a posse da coisa ou contra os direitos do dono, para que ele possa agir em seu nome, tá certo? O usufrutuário pode agir com proteção possessória? Pode, sem dúvida nenhuma, mas ele é obrigado a dar ciência ao dono para que ele também possa agir quando o direito dele for ameaçado. Ok? Bom, Renata, quer ler do 1407 até o final desse slide? Bora. 1407. Então, manda ver. Se a coisa estiver... Tá escutando? Tô muito bem. Ah, tá. Então lá, artigo 1407. Se a coisa estiver segurada, incumbe ao usufrutuário pagar durante o usufruto as contribuições do seguro. Parágrafo 1º. Se o usufrutuário fizer o seguro, ao proprietário caberá o direito dele resultante contra o segurador. Parágrafo 2º. Em qualquer hipótese, o direito do usufrutuário fica subrogado no valor da indenização do seguro. Então vamos lá, vamos entender. Primeiro, a coisa segurada, quem vai ter que pagar durante o tempo do usufruto? O prêmio do seguro, ou seja, as contribuições, o valor mensal, o usufrutuário. Tá? Se o próprio usufrutuário fizer o seguro, o proprietário é dono da coisa, não é dono? Quem é que vai ter direito contra o segurador? O proprietário, que perdeu a coisa, eventualmente. Tá? Em qualquer hipótese, o direito do usufrutuário fica subrogado no valor da indenização do seguro. Imaginem vocês que é um carro que foi objeto do usufruto, tá? Esse carro vale 100 mil reais e ele tem seguro. Perda total, indenização, comprei outro carro. Sobre aquele outro carro, o usufrutuário vai ter direito de usufruto. Ok? Afinal de contas, o fato de ter seguro faz com que eu tenha segurança de recuperar o bem em caso de perda, mas não tira do usufrutuário o direito de usufruir do contrato de usufruto. Tá ok? Entendido? Pode ler o 1408 para mim, Renata? 1408. Se um edifício usufruto for destruído sem culpa do proprietário, não será este obrigado a reconstruí-lo, nem o usufruto se restabelecerá, se o proprietário reconstruir à sua custa o prédio. Mas, se a indenização do seguro for aplicada à construção, restabelecer-se-á o usufruto. Vamos lá. Se um edifício sujeito a usufruto for destruído sem culpa do proprietário, tá? Proprietário aqui é o nu proprietário, tá? Não está o nu proprietário obrigado a reconstruí-lo. Nem o usufruto se restabelecerá se o proprietário o reconstruir à sua custa. Mas, se a indenização do seguro for aplicada na reconstrução do prédio, restabelecerá-se o usufruto. Todo mundo entendeu? Ou alguém teve dúvidas sobre o conteúdo do 1408? Olha, eu achei tranquilo. Só minha pergunta é, se o seguro for feito tanto, ela pode, o usufrutuário volta a restabelecer-se. Se o seguro for feito tanto pelo proprietário quanto para o usuário? Presta atenção. Nesse caso, se o caso, usufrutuário fez o seguro ou o proprietário fez o seguro, não importa quem foi. não importa quem foi. Ok, é isso. O prédio foi derrubado, foi destruído sem culpa de ninguém, tá? O dono não é obrigado a reconstruir, mas se reconstruir, restabelece-se o usufruto, tá ok? Tá? E outra coisa, o usufruto não se restabelece se o dono reconstrói com o seu dinheiro. Ele só restabelece o usufruto se o dono reconstrói com a indenização do seguro. Ok? Então, se eu usei o seguro para reconstruir, aí continua valendo o usufruto.
Ok? Sim. 1409, Renata, por gentileza. Também fica subrogada no ônus do usufruto, em lugar do prédio, a indenização paga, se ele for desapropriado, ou a importância do dano ressarcido pelo terceiro responsável no caso de danificação ou perda. O que a gente quer dizer com isso aí? No caso de desapropriação, o bem vai ser perdido para o Estado, o ente, esse expropriante pode ser município, Estado, União, etc., e vai ser pago a indenização. Esta indenização, tá, fica subrogada para o usufrutuário, o que significa que o bem adquirido com esta indenização vai pender sobre ele o direito de usufruto em benefício ao usufrutuário, para que ele possa continuar exercendo o seu direito de usufruto, ok? Mesma coisa se houver uma indenização de terceiro por causa de danos. Certo? Continuando em frente. Pode continuar. Eu mesma? É, você mesma. Ah, tá. Capítulo 4 da extinção do usufruto. Artigo 1410. O usufruto extingue-se cancelando-se o registro no cartório de registro de imóveis. Primeiro, pela renúncia ou morte do usufrutuário. Segundo, pelo termo de sua duração. Terceiro, pela extinção da pessoa jurídica em favor de quem o usufruto foi constituído, ou se ela perdurar pelo decurso de 30 anos da data em que se começou a exercer. Pausa um pouquinho para a gente explicar os três primeiros, aí depois a gente vai de 3 em 3. Primeiro, extinção do usufruto, é isso que a gente está falando, vai cancelar o registro de imóveis, tá? Primeiro, renúncia, tudo bem, todo mundo sabe o que é renúncia, o usufrutuário não quer mais e abre mão desse direito. Segundo, morte, a gente já falou que não ultrapassa a vida do usufrutuário, não se transmite a seus herdeiros, né? Então, mesmo se o usufruto for vitalício, ele vai se extinguir com a morte, mesmo se ele for com termo, eu estabeleci o usufruto por 10 anos, mas com 1 ano o usufrutuário morreu, extinguiu-se o usufruto, tá? Não se transmite a ninguém. Pelo termo da duração, é o caso de usufruto não vitalício, estabelecido por tempo, tá? Então, eu estabeleci um direito de usufruto para a Ludivane por 10 anos, passou os 10 anos, acabou o usufruto, tá ok? Terceiro, extinção da pessoa jurídica. O usufruto pode ser estabelecido para favorecer uma pessoa jurídica, que vai ser usufrutuário, mas se extinguiu a pessoa jurídica, não se transfere a outra pessoa, não se transfere aos sócios, não se transfere a empresa, a pessoa jurídica sucessora, de forma nenhuma, tá? E se a pessoa jurídica não se extingue por 30 anos, por que tem essa limitação de 30 anos neste inciso? É porque quanto tempo tem que existe a Coca-Cola? Mais de 100 anos. Quanto tempo tem que existe, sei lá. Então pode ter uma empresa que dure centenas de anos. E aí não se poderia admitir um usufruto perpétuo, porque o usufruto é um direito temporário. Sendo assim, caso a empresa não se extinga e o usufruto não seja dado por termo, ele vai ser com a duração máxima de 30 anos. Pode continuar no 4, 5 e 6. 4, pela cessação do motivo de que se origina. Quinto, pela destruição da coisa guardadas as disposições dos artigos 1407, 1408, segunda parte 1409. E sexto, pela consolidação. Tá, lê aí para nós, então, o que é consolidação. Tá azulzinho aí embaixo. A consolidação é uma das formas de extinção, figura jurídica que se verifica quando o usufruto e a nua propriedade reúnem na mesma pessoa. Beleza, vou explicar agora. Primeiro,
cessação do motivo de origem do usufruto, tá? Suponha, por exemplo, que um usufruto foi estabelecido numa separação de um casal em favor de uma mulher, enquanto ela não se casasse. Ou seja, o que causou o início do usufruto foi uma separação. Tudo bem? Imagine vocês que esse casal se reconcilia. Ora, bolas, se eles se reconciliam, não tem mais usufruto. Observa? Então, olha, eu sou dono exclusivo de uma casa, que era minha antes de eu casar. Mas casei, fiquei com minha mulher por, 10 anos, e aí divorciou. Esse divórcio, ela não tem um bem imóvel que pertença a ela. A casa pertence a mim. E por questão humanitária, eu não quero que ela fique desamparada. Então, o que eu faço? Eu estabeleço para ela um usufruto da casa que eu tenho por 10 anos, para ela poder se reerguer, para ela poder estudar, se recompor no mercado de trabalho, etc. Observe, durante 10 anos ela vai morar de graça nessa casa minha. Mas aí, um ano depois, né, ela ficou emocionada com eu ter sido uma pessoa digna na separação, de ter agido de forma civilizada, então ela guardou um certo respeito por mim, aí eu a visito regularmente para ver nossos filhos, e aí, durante dessas visitas, a gente abre uma garrafa de vinho, e aí taça vai, taça vem, a gente tomando vinho, a gente se apaixona novamente, né, e volta a ser casados, a gente restabelece a nossa sociedade conjugal através de um novo casamento, né? Porque agora não tem mais como aquele negócio de só separar judicialmente. A gente vai direto para o divórcio. A gente casa de novo. Se a gente casou de novo e o usufruto foi dado a ela em virtude de uma separação, cessou-se o motivo da constituição do usufruto. Tá? 2. Destruição da coisa. Salva a hipótese de seguro que já foi tratada no 1407 a 1409. Tá? 6. Consolidação, que é o fato do no proprietário tornar-se usufrutuário da coisa. Imaginem vocês que o próprio usufrutuário compra a coisa para si. Acabou o usufruto. Tá? Então, olha, um pai dá usufruto a seu filho, ok? Então, o filho tem usufruto da casa do pai. O pai não quer doar a casa para o filho, mas dá usufruto para ele poder usar e gozar. Beleza. Se o pai deu usufruto ao filho e o pai morreu, a casa transmite, o usufruto não se transmite por herança, mas a casa sim. Então a casa se transmite por herança para o filho, usufrutuário. O que significa que o usufrutuário e no proprietário passaram a ser a mesma pessoa, consolidou-se nas mãos do usufrutuário. Ok? Sim. Termina aí para nós, então, Nayara. Nayara. Renata, desculpa. Tô com outras coisas na cabeça. Tranquilo. 7. Por culpa do usufrutuário, quando a aliena deteriora ou deixa arruinar os bens, não lhes acudindo com os reparação, ou quando, no usufruto de títulos de crédito, não dá as importâncias recebidas à aplicação prevista no parágrafo único do artigo 1395. 8. Pelo não uso ou não fruição da coisa em que o usufruto recai. Artigos 1390 e 1399. Tá. Vamos lá. Primeiro, por culpa do usufrutuário. Quando ele aliena, quando ele deteriora, deixa arruinar o bem, não dando a ele os reparos de conservação, não aplicando o dinheiro do recebimento da dívida de títulos de crédito, etc. Tá? Aí extingue-se o usufruto, obviamente. Pelo não uso ou não fruição por 10 anos consecutivos. Tá certo? Então, artigos 1390 e 1399, tá? Então, nós vamos ver aí a que diz respeito isso com um exemplo que eu vou exibir aqui nesses julgados.
Ok? Lê aí para nós o 1411, ô Renata, que aí eu vou explicar. São 3 julgados diferentes que eu trouxe para dar exemplos aí para vocês. 1411, artigo 1411. Constituído o usufruto em favor de 2 ou mais pessoas, extinguir-se-á parte em relação a cada uma das que faleceram, salvo se por estipulação expressa o quinhão destes couber ao sobrevivente. Então vamos lá. Imagine vocês que eu estipulei um usufruto para 2 irmãs, tá? Uma das irmãs morreu, extingue o usufruto da parte dela, exceto se, na estipulação do usufruto, eu estabeleci que quando uma morresse, o usufruto ia ficar para outra, e esse usufruto ia durar até a morte da que morresse por último. Certo? Vamos lá. Aí nós temos um julgado do TJSP, né, Tribunal de Justiça de São Paulo, que determinou uma tutela antecipada, ou uma liminar, como queiram, para deferir, outorgar às nuas proprietárias o recebimento de valores auferidos com a locação do bem pela existência de dívida de IPTU, que foi originada essa dívida do IPTU pelo descumprimento dos deveres dos usufrutuários de pagar os tributos devidos pela posse do bem. Você sabe, a gente falou durante a explanação dessa aula que incumbe aos usufrutuários pagar as despesas do bem enquanto deles estiverem usando e gozando. E aí os usufrutuários nesse julgado não pagaram o IPTU, gerando uma dívida. E aí o nome da proprietária foi para a dívida ativa, ela teve que pagar o IPTU, e aí ela entrou com ação de regresso contra as usufrutuárias para receber os valores que despendeu com o IPTU, que eram de responsabilidade das usufrutuárias. Para garantir-se do pagamento, elas pediram liminar ao juiz, ou tutela antecipatória, que desse a elas o direito de receber os aluguéis que seriam pagos pelos locatários da coisa, até se satisfazer do valor que deveria ser pago pelas usufrutuárias. Tá? De forma que, se não recebessem antecipadamente esses aluguéis, os valores poderiam ser perdidos, porque poderia se extinguir o contrato de locação e eles poderiam não conseguir receber de outra forma. E aí o juiz deu essa antecipação de tutela. Tá ok? Dúvidas? Opa, deixa eu voltar que eu passei 2 de uma vez. O segundo julgado é um agravo de instrumento, tá? Que foi uma ação de restituição de coisa, entrega de coisa, né? Dada em usufruto por morte do usufrutuário. Aqui morreu o usufrutuário, quem estava na posse do bem após a morte, na detenção da coisa após a morte do usufrutuário, não a devolveu ao no proprietário, obrigando-o a ajuizar uma ação, né? Para obter o usufruto. Nesse caso aqui, o agravante tinha recebido por herança a nua propriedade de semoventes. Uma vez falecida a usufrutuária, os semoventes, que faziam parte do usufruto, deveriam ser devolvidos ao nu proprietário, ou herdeiro do nu proprietário. Só que, no caso, a pessoa que estava de posse desse gado não devolveu, e aí ele foi obrigado a entrar com a ação para pedir a devolução. O último julgado aqui é um julgado do TJMG. Esse anterior que eu falei é do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, tá? TJRS. O terceiro é um julgado do TJMG que fala dessa última possibilidade que a gente falou ali no artigo 1410, que é a extinção pelo não uso. É perfeitamente cabível a busca e apreensão de extinção
de usufruto pelo procedimento ordinário. Extingue-se o usufruto pelo não uso da coisa pelo prazo de 10 anos. Tá? Então, obtida o direito de reaver a coisa pelo não uso da coisa por 10 anos, você consegue comprovar que o usufruto não tem mais sua utilidade, não está sendo mais utilizado pelo usufrutuário, ou seja, ele não está nem usando o bem e nem fruindo do bem, abandonou a coisa lá, aí o dono, o nu proprietário pode reaver essa coisa se o usufrutuário fica 10 anos sem usar. Ok? Bom, pessoal, vamos fazer um intervalinho aqui, rapidinho, porque são 20h12. Se nós temos 1 hora de aula, mais ou menos, até agora. Se eu deixar esse intervalo para depois, também dá, mas eu estou querendo encher minha garrafinha de água aqui, porque minha garganta está secando. Vamos aproveitar 15 minutinhos, tá bom? De 8h15 até 8h30, pode ser? Beleza, Léo, vamos lá. Então tá combinado. Vou deixar aqui no mudo, tá?
Fala, turma. Vocês estão aí já? Podemos continuar? Bom. Então, vamos falar. Terminamos de falar de usufruto, tá? Vamos falar do uso agora. O uso é considerado como se fosse um usufruto restrito, porque tem características muito semelhantes ao usufruto, porque é direito real, porque é temporário e porque também é desmembrado de um direito de propriedade, porém se restringe ao uso da coisa, não compreendendo o direito de gozar ou fruir dos benefícios que a coisa produz, certo? Então, o usuário, ele tem direito de usar a coisa para si, mas não tem o direito de fruir dos rendimentos, dos benefícios ou dos frutos que ela produzir. Se a gente pensar numa casa, o usuário teria direito de nela morar. Se a gente pensar num carro, o usuário teria o direito de dele usar para si locomover. Se a gente pensar numa fazenda, ou num sítio, ou numa chácara, o usuário teria o direito de lá residir e de comer o que essa chácara produzisse para si, mas não teria direito de vender esses frutos para auferir benefícios, ou auferir lucro, ok? Então, o direito real de uso não transfere o direito de fruição da coisa, só o direito de uso da coisa. Tá? Pode ter como objeto tanto coisas móveis como imóveis. Se recair sobre imóvel, não poderá coisa ser, perdão, se recair sobre imóvel, não poderá ser a coisa fungível nem consumível, tá? Embora parte da doutrina entenda que como existe a possibilidade de quase usufruto, também haveria a possibilidade de quase uso, tá ok? Mas não dá, porque se você for pensar, você está desdobrando e criando direitos onde a lei não previu, né? Então, eu entendo que no caso do uso não haveria essa possibilidade, até porque a gente entendeu já que o usufruto, que o quase usufruto, na verdade, não se trata de um usufruto. É algo que se aproxima mais do mútuo do que do usufruto. Então, não tem por que você puxar esse quase usufruto, que não é usufruto coisa nenhuma, para uma figura análoga em relação ao uso, certo? Então, a maioria da doutrina diz que não seria possível haver um quase uso, tá? Pessoal, eu tô meio lento hoje, e aí eu peço desculpas a vocês, tá? Eu tô começando a sentir aqui na cabeça os efeitos da vacina. Então, se eu tiver minha voz estiver meio embargada ou estiver meio lento nas reações, vocês me perdoem aí, tá bom? Bom, o uso constitui-se da mesma forma e extingue-se da mesma forma que o usufruto. Vale para o uso tudo o que a gente falou do usufruto, exceto que no uso não se transfere para o usuário o direito de fruir da coisa, ou seja, de receber pelos seus rendimentos. Quem gostaria de ler o artigo 1412 e 1413 aqui para mim, por gentileza? Eu leio. Por favor, Flávia. 1412. O usuário usará da coisa e perceberá os seus frutos quanto exigirem as necessidades suas e de sua família. Pode A continuar. primeira, avalaciam
as necessidades pessoais do usuário conforme a sua condição social e o lugar onde viver. Parágrafo 2º, a necessidade da família do usuário compreende as de seu cônjuge, dos filhos solteiros e das pessoas de seu serviço doméstico. Observem que, como eu disse, os frutos da coisa serão utilizados, sim, pelo usuário para seu uso pessoal e o uso da sua família, para suas necessidades pessoais, mas não para lucrar vendendo esses frutos para terceiros, certo? Então, compreendem-se nesse conceito de família, segundo o parágrafo 2º deste artigo, o cônjuge, filhos solteiros, pessoas ao seu serviço doméstico, ou seja, até aquelas pessoas que trabalham na casa são considerados como uma família num sentido lato, né, num sentido amplo do usuário. Pode ler o 1413, por favor, Flávia. São aplicáveis ao uso no que não for contrário à sua natureza as disposições relativas ao usufruto. Com relação a esse 1413, só uma menção é necessária. Quando diz que não, no que não for contrário à sua natureza, é óbvio que a gente está se referindo ao que diz respeito à fruição, que não se transfere para o usuário da mesma forma que se transfere para o usufrutuário. Então, o usuário só tem direito de usar a coisa em seu benefício e benefício da sua família, como está no artigo 1412. Tá? No resto, em relação à Constituição, à extinção, etc., aplica-se para o uso mutatis mutandis, ou seja, guardadas as proporções, o que se aplica ao usufruto. Bom, entendido o que é o uso, não precisa de mais delonga, é só uma forma menos liberal do que o usufruto, é mais restritiva do que o usufruto, não tem nada muito interessante, nem muito diferente para a gente entender. Da habitação, é um tipo de direito real ainda mais restrito do que o usufruto e do que o uso. É um uso com destinação para moradia, certo? Então, o direito de morar e residir na casa de outra pessoa é transmitido a quem tem direito real de habitação, certo? Então, a pessoa que é dono do imóvel transmite o direito não de apenas usar ou de usar como quiser o imóvel, mas o de morar, residir na casa, tá? Se eu transfiro o direito de usar uma casa para a Alicia pode fazer ali um salão de beleza para si. Ela está usando, não está? Mas a finalidade é comercial. Quando eu transfiro para a Alicia um direito de habitação, a Alicia só pode usar aquele imóvel para fins de moradia, ok? Bom, não pode alugar, não pode emprestar, tá? É um direito temporário e personalíssimo, não pode ser transferido a outra pessoa, tá? É mais restrito que o uso, tem por objeto necessariamente um bem imóvel, porque não se mora, não se tem como estabelecer um fim exclusivo de habitação em carro, né? E como foi dito, não pode cedê-lo para terceiro, nem mediante empréstimo, nem locação, tá? Ou seja, você vai ter que usar este bem para uso exclusivo para moradia. Ou seja, nem o uso é permitido para qualquer finalidade. É o uso exclusivo para moradia. Certo? Quem quer ler o 1414 até 1416 para mim? Continua. Por favor, minha querida. Quer que eu leia, Flávia? Não, tá tranquilo aqui. Deixa a Flávia ler, 1414. Flaviana. No próximo você lê para nós.
1414. Quando o uso consistir no direito de habitar gratuitamente casa alheia, o titular deste título não a pode alugar nem emprestar, mas simplesmente ocupá-la com sua família. Continuou? Continua, por favor. 1415. Se o direito real de habitação for conferido a mais de uma pessoa, qualquer delas que sozinha habite a casa não terá de pagar aluguel a outra ou a outras, mas não as pode inibir de exercerem querendo o direito, o que também lhes compete de habitá-la. Se mais de uma 1416. pessoa for titular, deixa eu só explicar isso aqui. Se mais de uma pessoa receber o direito de habitação, elas podem exercer esse direito juntas, ou apenas uma delas morar ali. Porém, se uma morar, não vai ter que pagar aluguel para a outra, porque a outra não tem direito de gozar dos frutos, apenas de usar para a moradia. Então, todos têm o direito de morar, nenhum pode impedir que o outro more, porém, se um só morar, não vai ter que pagar aluguel para o outro. Pode continuar no 1416. 1416. São aplicáveis à habitação no que não for contrário à sua natureza, as disposições relativas ao usufruto. A mesma ressalva a gente faz, que a gente fez no artigo 1413, tá? Que cabe a habitação às disposições do usufruto, no que se restringe à transferência do direito de morar gratuitamente na casa alheia. Não, logicamente, não competindo com esse direito, o direito de fruir da coisa, que não é cabível na habitação, nem o direito de usar a coisa para fim diverso da moradia. Tá ok? Do direito do promitente comprador. O contrato de compromisso de compra e venda é um dos tipos de contrato mais utilizados quando se deseja adquirir um imóvel. Consiste ele em garantir que se realizará um contrato de compra e venda de imóvel. O contrato de compra e venda de imóvel é a escritura dada em cartório mediante o pagamento, tá certo? Porém, quando você vai realizar esse contrato, escritura barra pagamento, existem várias outras coisas que não são a mera venda do imóvel que podem ser tratadas em contrato. Inclusive, existe e pode existir a postergação da entrega da posse do imóvel até o efetivo pagamento. Pode existir condições que deem ao comprador o direito de reter parte do pagamento para quitar dívidas do imóvel. Pode haver cláusulas que determinem comportamentos diversos por parte dos contratantes, inclusive com aplicação de multas, com arras, com irretratabilidade, etc. Quando o contrato de compra e venda não tem espaço, como o contrato de compra e venda não tem espaço para esse tanto de cláusula acessória, celebra-se normalmente um contrato de compromisso de compra e venda. Esse contrato dando às partes o direito de exigir da outra parte o cumprimento de um contrato principal. Então, na classificação que a gente estudou no semestre passado, o contrato de compromisso de compra e venda é um contrato acessório, certo? Feito ele, ou seja, celebrado o contrato de compromisso de compra e venda, surge para o promitente vendedor o direito de receber o preço e para o promitente comprador o direito de receber a coisa, celebrando futuramente um contrato de compra e venda em todos os seus termos. Ocorre que, se esse contrato de compromisso de compra e venda é celebrado com cláusula de irretratabilidade, o que significa isso? Irretratabilidade. Significa que você não pode voltar atrás. Você não pode desistir dele. Se ele é celebrado com cláusula de irretratabilidade,
ele dá ao promitente comprador, mediante pagamento do preço, o direito de receber o bem imóvel em seu nome e, forçadamente, se necessário, adquirir para si. Certo? Então, o que eu quero dizer é que o contrato de compromisso de compra e venda, ele tem um condão, quando irretratável, de garantir ao promitente comprador o direito de adquirir a casa, o imóvel, mediante o pagamento do preço combinado. Tá? Flaviana, que tinha prometido para a gente, pode ler o 1417 e 1418, por favor. Artigo 1417. Mediante a promessa de compra e venda, em que se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular e registrado no cartório de registro de imóvel, adquire o promitente comprador direito real e aquisição do imóvel. Artigo 1418. O promitente comprador titular de direito real pode exigir de promitente vendedor ou de terceiro a quem os direitos deste for cedido a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar, e se haver recusa, requerer ao juiz e a adjudicação do imóvel. Então vamos entender o que pode e o que não pode o promitente comprador. Mediante uma promessa de compra e venda em que não se pactuou o direito de arrependimento. Porque se pactuar o direito de arrependimento, aí você pode arrepender e não realizar o contrato. Mas nesse caso, não se pactuou o direito de arrependimento. A partir do momento que ele cumpre com sua obrigação, que é de pagar o preço ou de depositar o preço, o promitente comprador que realizou esse contrato de compromisso de compra e venda sem direito de arrependimento em instrumento público ou particular, desde que registrado no cartório de registro de imóveis, ele pode exigir do promitente vendedor a outorga da escritura, e se ele, promitente vendedor, se recusar da escritura, ele pode pedir ao juiz que supra a falta da escritura, adjudicando o bem imóvel a ele, promitente comprador. Ou seja, ele vai pedir para o juiz que, olha, assina aí no lugar do cara, porque ele não está querendo fazer a minha... Aí a sentença do juiz vai valer como escritura, vai substituir o valor da escritura. Entendido? Sobrou alguma dúvida? Então, o direito do promitente ao comprador é um direito real sobre coisa alheia, porque a coisa ainda é do vendedor, de adquirir essa coisa. Tá? Olha só, ele tem o direito de comprar a coisa. Não é pegar para si, não, de comprar. Ou seja, ele só vai poder exercer o direito de adquirir mediante o pagamento do preço combinado. Dúvidas? E agora, é uma inovação, tá? Da Lei 13.465 de 2017. Essa lei realizou algumas alterações no Código Civil e nós vamos ver, a partir de agora, uma delas, que é o direito de laje, tá? Que é semelhante ao direito de superfície, mas tem suas peculiaridades. Vamos entender? Essa primeira coluna, perdão, o artigo 1510-A, quem deseja ler para nós? Vou continuar lendo, Por Léo. favor, Flaviana, obrigado. Artigo 1510-A.
o proprietário de uma construção base poderá ceder a superfície superior ou inferior de sua construção, a fim de que o título de laje mantenha a unidade distinta daquela originalmente construída sobre o solo. Então, Primeiro. consiste o direito de laje na concessão por um proprietário de uma construção base do piso superior ou do piso inferior, ou seja, da superfície inferior da sua morada, para que se constitua uma unidade distinta. Uai, professor, o inferior também? Sim, o inferior também. Imagine você que você fez a sua construção suspensa, tá? E que há à disposição um andar inferior, ok? E aí você disponibiliza um direito de laje para aquele que tem este direito construir um imóvel para si distinto do seu imóvel no andar superior. Então pode ser embaixo ou pode ser em cima, tá? Pode continuar, Flaviana, por favor, com o parágrafo 1º. Parágrafo 1º. O direito real de laje contempla o espaço aéreo ou o subsolo do terreno, público ou privado, tomado em projeção vertical, como unidade imobiliária autônoma, não contemplado as demais áreas edificadas ou não pertencente ao proprietário da construção base. Parágrafo 2º. Só um instantinho para explicar o parágrafo 1º, rapidinho, tá? A gente vê aí que se o direito de laje for concedido o piso superior, ou seja, a superfície superior, ele se prolonga, tá, para o espaço aéreo. Se for concedido a superfície inferior, ele se prolonga ao subsolo, de forma que esse espaço aéreo e este subsolo serão de direito daquele que obtiver o direito de laje. Observe apenas a limitação do uso dos bens, né? Que não é mais do inferno ao paraíso, né? Não é mais do céu até o inferno, e sim a área útil do subsolo e a área útil do espaço aéreo, certo? Então você não vai poder ter 300 metros para cima ainda é meu. Não, não é. Não é. É só o que você pode utilizar com o uso normal da propriedade. E da mesma forma o subsolo, ok? Então, se você quiser, por exemplo, furar um poço artesiano, você pode? Pode sim, tá? Porque essa é uma área, uma profundidade útil do subsolo. Sim. Pode continuar. Parágrafo 2º. Parágrafo 2º. O titular do direito real de laje poderá, pelo encargo e tributos que incidirem sobre a sua unidade. Parágrafo 3º. Os titulares de laje, unidades imobiliária autônoma, constituída em matrícula própria, poderá dela usar, gozar e dispor. Só um tempinho para eu explicar. Parágrafo. O 2 fica fácil, né? Criada uma unidade autônoma, incida impostos, e incidindo impostos sobre essa unidade autônoma, o titular do direito de laje que vai pagar esses impostos. Segundo, o titular vai poder usar, gozar e dispor da laje direitos equivalentes ao direito de propriedade. Pode ler o parágrafo 4º. Parágrafo 4º. A instituição do direito real de laje não implica a atribuição de fração ideal de terreno ao titular de laje ou participação proporcional em área já edificada. Parágrafo 5º.
O município e o Distrito Federal poderá dispor sobre sua postura urbanísticas associada ao direito real de laje. Pausa aí para explicar. Urbanísticas. Parágrafo 4º diz o seguinte: o fato de se adquirir uma laje não te dá direito ao uso comum do resto da área, a uma fração ideal do resto do terreno, nem a um pedaço de áreas já edificadas em outro ponto do terreno. Ou seja, você tem direito àquele quadradinho ali e à construção que você ergueu naquele quadradinho. Segundo, município e Distrito Federal podem estabelecer códigos de postura, edilícia, no seguinte sentido. Primeiro, até determinada altura pode construir, acima disso não. Segundo, você pode avançar com uma marquise sobre a calçada? Sim ou não? Certo? Terceiro, tem que ter determinado tipo de construção, determinada segurança, tá? Então, a municipalidade e o Distrito Federal, quando atua como município, porque você sabe que o Distrito Federal é um híbrido, né? Ele ora atua como estado, ora atua como município, né? Então, o Distrito Federal poderá receber poderá impor esse código de posturas, assim como o município, tá? Parágrafo 6º. Flaviana, por favor. Parágrafo 6º. O titular de laje poderá ceder a superfície de sua construção para a instituição de um sucessivo direito real de laje, desde que haja autorização expressa dos títulos da construção base e das demais lajes, respeitando as posturas edilícias e urbanísticas vigentes. Olha só, esse parágrafo 6º fala o seguinte: eu estou aqui no primeiro andar, fiz a construção base, dei a meu filho um direito de laje, ele construiu o segundo andar. Ele pode conceder ao filho dele um direito de laje sobre a casa dele? Pode, desde que, quando eu estabeleci o direito de laje para o meu filho, eu previ a possibilidade de concessão de um direito de laje sobre o imóvel dele? Previ e autorizei. Segundo, ele também previu e autorizou, porque todas as lajes inferiores àquela que está sendo concedida tem que ter autorizado para subir mais um andar. Tá? Então, primeira coisa é essa autorização expressa. Segundo, o projeto tem que suportar. Tá? Isso aí nem está no artigo, mas isso é óbvio. Ok? Para você ir concedendo mais e mais direitos de laje, você tem que ver se a construção suporta. Tá? Senão, a pessoa que concedeu o direito de laje pode responder pela ruína da construção. Terceiro, tem que se respeitar normas edilícias e urbanísticas vigentes no município, como, por exemplo, o número de andares que você pode construir, até onde você pode construir, tá? Artigo 1510b, por favor, Flaviana. Artigo 1510b. Expressamente vedado ao titular da laje prejudicar com obras novas ou com falta de reparação à segurança e a linha arquitetônica ou o arranjo estético do edifício, observada as posturas previstas em legislação local. Beleza, obrigado, tá? Vocês estão vendo aí, tá? Que não pode ter obras novas, tá? Não pode atentar contra a segurança, a linha arquitetônica do edifício, tá? Observadas as posturas previstas em legislação local. Inclusive, você pode ter, com o titular do direito de laje, nós vamos ver isso nos próximos slides, uma convenção de condomínio válida, de forma que estabeleça, por exemplo, as normas relativas à fachada.
de forma que você vai ter que utilizar o mesmo ladrilho, a mesma esquadria para manter a uniformidade do imóvel e não desvalorizar o imóvel esteticamente falando. Tá ok? Por gentileza, outra pessoa, alguém de Timóteo, por favor, que queira ler. Se ninguém puder de Timóteo, pode ser Renata, que já leu para nós, mas se alguém puder, pode. Outra pessoa que não seja Renata. O artigo 1510C, né? Isso, por favor, Renata, obrigado. Deixa eu sentar aqui. Sem prejuízo no que couber das normas aplicáveis aos condomínios edilícios para fins do direito real de laje, as despesas necessárias à conservação e fruição das partes que sirvam a todo o edifício e ao pagamento de serviços de interesse comum são partilhadas entre o proprietário da construção base e o titular da laje, na proporção que venha a ser estipulada em contrato. Pode continuar. Parágrafo 1º. São partes que servem a todo o edifício. Primeiro, os alicerces, colunas, pilares, paredes, mestras e todas as partes restantes que constituam a estrutura do prédio. 2. O telhado ou os terraços de cobertura, ainda que destinados a uso exclusivo do titular da laje. 3. As instalações gerais de água, esgoto, eletricidade, aquecimento, ar-condicionado, gás, comunicações e semelhantes que sirvam a todo o edifício. E 4. Em geral, as coisas que sejam afetadas ao uso de todo o edifício. Pode ler o parágrafo 2º, por favor? É assegurado, em qualquer caso, o direito de qualquer interessado em promover reparações urgentes na construção na forma do parágrafo único do artigo 249 desse Código. Ok. Obrigado por enquanto. Vamos lá. Então, vocês estão vendo que todos eles devem, na proporção definida em contrato, custear a despesa rateada entre eles das partes que servem a todo o edifício. E aí vocês vão entender os alicerces, né, colunas, pilares, etc., paredes, etc., os telhados, ainda que o terraço seja de uso exclusivo da laje, o telhado que impede que a água infiltre no prédio todo é de interesse comum do prédio. E os reparos necessários podem ser divididos. Tá? Instalações gerais de água, esgoto, eletricidade, aquecimento, se forem compartilhadas, ar-condicionado, geração de energia elétrica, etc. Tá? Comunicações e semelhantes que sirvam ao todo o edifício. Vocês sabem que o telhado, por exemplo, do edifício, ele serve a todo o edifício, portanto, sobre ele são colocadas aquelas placas fotovoltaicas que são geradoras de energia solar. O que acontece é que quando se tem um condomínio ou um direito de laje estabelecido entre várias pessoas, é normal que se estabeleça que essas placas vão ser feitas para gerar energia para todo o condomínio. O que faz com que estabeleça-se uma cotização, né, uma divisão entre os condôminos do potencial de energia solar gerado ali por aquele prédio. De forma que aquela energia, já que o espaço é comum, vai ser dividida por igual entre os condôminos. Tá? Então, imagine, foi gerado aí X quilowatts. Esse valor é dividido por todos os condôminos. Cada um vai pagar para a CEMIG ou para qualquer operadora de energia o que exceder esses X quilowatts. Então, se ele usar muito, ele vai pagar mais. Se ele usar pouco, talvez ele chegue a pagar até pouquinho, só a taxa mínima, etc. Tá? Mas eles vão custear de forma cotizada, rateada entre eles, os reparos e instalação, etc. Pode ler o 1510D, Renata, por favor? Em caso de alienação de qualquer
das unidades sobrepostas terão direito de preferência em igualdade de condições com terceiros, os titulares da construção base e da laje, nessa ordem, que serão cientificados por escrito para que se manifestem no prazo de 30 dias, salvo se o contrato dispuser de modo diverso. Então, vocês observam aí que há direito de preferência para o titular da construção base e das lajes sobrepostas na ordem em que se construíram, né? Então, se você tem primeiro o titular da construção base, obviamente as lajes que se seguiram vão ter direito de preferência em relação às posteriores, tá? Mas eles vão ter direito de adquirir esta laje tanto por tanto. Então, o que significa se eu conseguir 100 mil pela minha unidade e o meu vizinho de baixo, que é da construção base, ele deseja comprar por 100 mil, ele vai ter direito, tá? Ele vai depositar o valor e ele vai ter o direito de haver para si, ou seja, de receber a coisa para si. Entendido? Pode continuar você mesma, Renata? Parágrafo 1º. O titular da construção base ou da laje, a quem não se der conhecimento da alienação, poderá, mediante depósito do respectivo preço, haver para si a parte alienada a terceiros, se o requerente no prazo decadencial de 180 dias, contado da data de alienação. Então, vocês observam que ele tem 180 dias para ficar sabendo que a casa foi vendida e para exercer seu direito de adquirir. Se ele moscou a ponto de não perceber que a casa foi vendida em 180 dias, aí também é azar. Ninguém vai ficar esperando mais do que isso, não. Tá bom? Parágrafo 2º, pode continuar. Se houver mais de uma laje, terá preferência sucessivamente o titular das lajes ascendentes e o titular das lajes descendentes, assegurada a prioridade para a laje mais próxima à unidade sobreposta a ser alienada. Observe que aí está uma informação que eu não tinha dado no slide anterior. Não é sempre que a laje inferior vai ter preferência, mas a unidade mais próxima que está sendo alienada. Então, você observa, né, tem uma unidade do 5º andar que está sendo alienada. A preferência será do 4º e do 6º, ok? Pode continuar. Artigo 1510-E. A ruína da construção base implica a extinção do direito real de laje, salvo, primeiro, se tiver sido instituído sobre o subsolo, segundo, se a construção base não for reconstruída no prazo de 5 anos, e parágrafo único. O disposto nesse artigo não afasta o direito à eventual reparação civil contra o ocupado pela ruína. E aí a gente está falando de uma possibilidade de ruir o prédio, tá? Se a construção base ruiu e impossibilitou a continuidade do exercício do direito, extingue-se o direito de laje, tá? Extingue-se como? Com reparação civil a ser prestada pelo culpado, tá? Se a culpa foi do dono da construção base, ele vai ter que indenizar. Se a culpa foi, por exemplo, chuva, deslizamento de terra, não há que se indenizar, tá? Ruiu a construção base, tornou instável a laje vai desabar, ou desabou também. Tá? Não tem como reconstruir, cessa o direito de laje, tá? Então, se a construção base for reconstruída em 5 anos, possibilitando o exercício do direito de laje, de novo, tudo bem, vai ter direito de laje novamente. Agora, não foi reconstruída a construção base, tá lá o terreno, e esse terreno não tem propriedade, não tem fração ideal para o titular do direito de laje, a gente já lembra isso, né, que eu falei um pouco atrás. Então, não tem. Ele tinha direito de construir em cima da casa do fulano, ou seja, em cima daquela construção base. Se aquela construção desabou e o dele também desabou,
ele só pode voltar a construir se o cara construir de novo, tá? Obviamente, se o dono da construção base tiver culpa no desabamento, ele vai ter que indenizar os proprietários do direito de laje dos pisos superiores. Dúvidas? Pessoal, vou falar um negócio muito sério com vocês. Nós temos duas possibilidades, tá? Vou até interromper a gravação aqui agora, porque se for necessário, a gente começa outra gravação sem problema nenhum. Deixa eu ver onde é que eu interrompo essa gravação, que mudou tudo aqui no coisa. Interromper a gravação, achei.